iniciando mais um programa Viva Voz Saúde, pela queridíssima Rádio Nossa Senhora de Copacabana, Rádio NSC, aqui do Rio de Janeiro. Hoje é dia 31 de agosto, último dia do mês, e um sábado à tarde, para quem nos for ver a entrevista ou ouvir a entrevista no nosso podcast em outro dia. Nosso programa é sempre ao sábado à tarde. E hoje nós temos um prazer imenso de ter conosco um especialista na área da saúde mental, um psicólogo, Jacques Bezerra, e eu pedi a ele que nós centrássemos esse programa de hoje num tema muito específico. Eu me explico. Eu era diretor do Vasco, fui a um evento, eu fui acompanhar um ex-jogador do Vasco, que nós tínhamos conseguido uma internação para ele na clínica de um psiquiatra amigo, na clínica do Dr. Jorge Jaber. E eu ia regularmente visitá-lo para acompanhar a evolução, porque eu era diretor médico do Clube de Regatas Vasco da Gama. Aliás, eu sou vascaíno e fiquei sabendo agora que o meu convidado também o é. Um prazer a mais aqui do nosso bate-papo. E aí, eu, numa das vezes que fui fazer essa visita ao ex-jogador do Vasco, conversando com um psiquiatra, num campo de futebol lá que tem dentro da clínica, eu vi uma ambulância parar e descer lá a equipe, instalar a maca e colocar um jovem nessa maca, e esse jovem passou por mim e pelo psiquiatra com quem eu estava conversando, passou por mim assim rapidamente, indo para o setor de internação. Mas deu tempo de eu vê-lo, de eu prestar atenção no rapaz. Era um rapaz jovem, de uma palidez que há muito tempo que eu não via em pessoas vivas, um ar assim meio perdido, assim como se ele não estivesse ali. E eu, enfim, como aquilo ali era uma clínica de reabilitação, e a maior parte dessas reabilitações são por drogas ilícitas, ou às vezes até mesmo pelo álcool, eu perguntei ao psiquiatra que quadro era aquele daquele rapaz, como é que ele estava daquele jeito, achando que ele fosse dependente de alguma droga, cocaína, por exemplo, e que tivesse numa situação grave do ponto de vista clínico. Aí o psiquiatra me disse, não, ele não usa nenhum tipo de droga, ele veio para cá porque ele tem uma dependência em videogame. Aí eu nunca tinha, como eu não sou da área psi e não trabalho em unidade psiquiátrica, eu nunca tinha tido experiência com esse tipo de consequência de um jogo aparentemente inocente, que são os jogos de videogame. Meu filho jogou videogame, filho de um monte de colegas meus jogaram videogame, e às vezes até jogam depois de se tornarem adultos, enfim. Mas eu nunca tinha pensado numa consequência psíquica, mental, de um tipo de prática assim, que eu considerava inocente. Mas aí eu pedi ao nosso convidado que a gente fizesse um programa especificamente sobre isso, não sobre outros tipos de dependência, nem químicas, nem físicas, centrasse nessa questão. Então, o meu convidado, Jacques Bezerra, eu agradeço a presença, eu acho legal você ter aceito. O nosso programa foi desmarcado 2 vezes por obra aqui no estúdio, teve uma infiltração aqui, 2 vezes eu precisei desmarcar o Jacques, e o Jacques foi sempre condescendente, aceitou a situação, marcamos essa data hoje, felizmente você está aqui, agradecemos, eu e Geraldo agradecemos muito você. Geraldo Rodrigues é o nosso operador aqui, técnico das carrapetas. Então, antes da gente entrar no tema, eu queria que você se apresentasse. Eu sempre peço aos convidados aqui do programa que falem um pouquinho da sua trajetória, inclusive por que se tornaram o que se tornaram, né? Por que você escolheu a psicologia e da psicologia, como é que você, de tudo que você tem feito, mestrado, doutorado, como é que você se tornou assim uma pessoa que tem conhecimento sobre esse tipo de
de problemas que as famílias enfrentam, que são essa... Eu não sei em que percentual, né, que alguns jovens se tornam dependentes de um jogo de tela, né? Perfeito, boa tarde às ouvintes, aos ouvintes. Agradeço imensamente o convite, muito gentil. Alô também para quem vai nos ver, assistir logo mais, né, nos canais. A sua pergunta... Já estão vendo agora. Já está vendo agora. É, ao vivo, isso aqui é ao vivo. Mas depois a gente edita o programa e compartilha mais uma vez. Essa pergunta da minha trajetória é complexa. Uhum. Mas vamos lá, não tem problema, o programa é longo. É longo, é complexo. Interessante que na adolescência, muito novo, 14, 15 anos, né? Pouco antes, anos 80, anos 70 e pouquinho, né? Eu tinha banca de jornal, revistas de psicologia, e eu já comprava, colecionava, estava terminando o nosso antigo ginásio, né? Nossa antiga 8ª série. Isso. E eu já estava interessando e já li a respeito, mas ficou um bom tempo. Algum psicólogo na família, não? Ninguém na família com psicólogo. De você mesmo. Na verdade, meu pai... Né? Antes da psicologia ser no nosso país reconhecida oficialmente, meu pai era de Marinha, foi de Marinha, né? E ele atuava no serviço psicotécnico da Marinha. Uhum. Então, de memória minha afetiva, histórica, né? Eu ouvia, né, naquele processo seletivo, interno, de avaliação, de educação continuada, eu já tinha... Eu já acompanhava, né, ele com aqueles testes, né, que ele aplicava, avaliava, corrigia. Uhum. E, na verdade, como ele já atuava na área, né, nessa área da avaliação, já antes de ser nosso país reconhecido, ele poderia ter solicitado, né, depois ao Conselho Federal de Psicologia, porque ele assim permitia, né? Então, talvez meu pai já tivesse sido, né, um psicólogo antes da psicologia. A psicologia foi década de 60 aqui no Brasil, não foi? Sim, sim. Não é uma categoria tão antiga, né? Não, é bem recente, né? No mundo, né, e no Brasil em particular, né? Então, mas, na verdade, na minha trajetória formativa, superior, eu fui para letras, né? Literatura, língua portuguesa, então mergulhei na linguagem, na comunicação, nesse processo. E depois ter virado um jornalista, não? Sim, na verdade, a minha história de vestibular foi voltada para a comunicação social, sendo que eu perdi o vestibular, a última prova. Você perdeu a prova? Perdi a última prova, a segunda e última prova. A psicologia ganhou mais um profissional. E aí eu fui cursar letras, pensando em cursar um ano de letras, o básico, e depois migrar para comunicação, jornalismo. Mas eu me apaixonei por letras, por literatura, filosofia, sociologia, antropologia, ciências sociais, né, linguística, todo esse universo, né, da área, e fiquei pós-formado 7 anos nessa área. E depois de 7 anos de formado, eu cursei psicologia. Foram mais 5 anos, né, de graduação em psicologia. E da psicologia, algumas especializações, né? Sim. Até que eu ingressei no mestrado em psicologia, na área do trabalho, né, aqui na UFRJ, para Vermelha, no IP. E depois do mestrado... Instituto de Psicologia. Psicologia, da UFRJ. E depois do mestrado, né, eu já fazia parte, assim, da comunidade da Fiocruz, que eu já participava do Comitê de Ética em Pesquisa, Seres Humanos, lá do IOC, Instituto Oswaldo Cruz, né? Eu fazia parte há alguns anos do Comitê de Ética em Pesquisa, como membro externo efetivo, convidado. E nesse processo eu construí, né, um projeto, uma visão, e iniciei lá o doutorado para graduação, né, em ensino em biociência e saúde, do IOC. E foram mais 4, 5 anos de doutorado. E após ao mesmo tempo, né, na psicologia, já clinicando, já atuando, até que mais recentemente, não tantos anos, né, faz poucos anos, que eu ingressei
nessa clínica das adicções, né? Ou das dependências, ou das adições. Na verdade, foi algo assim, meio casual, porque eu trabalhava em integração com um médico, era neurologista, né? E também com um médico psiquiatra, num trabalho voltado à avaliação neuropsicológica, né? Na área da síndrome alcoólica fetal, em SAF. Então, Você tem envolvimento com a SAF? tenho. Olha, nós fizemos... há 3 programas atrás, o tema foi a SAF. Foi a SAF. SAF é síndrome alcoólica fetal. Aí nós trouxemos aqui uma psicóloga da UFRJ chamada Dina Frutuoso. E eu vou te passar o link do programa e na edição eu vou botar aqui também. Mas, você, eu não me lembro que você... Eu te convidei para uma data que você não pôde vir, porque você disse, aos sábados eu estou na... Não era na PUC que você estava fazendo alguma coisa? Sim, depois de doutorado já eu ingressei numa formação, né, no Lato Senso, na PUC, né, em transtornos adictivos. Ah, tá. Né, mas 1 ano e meio, né, porque como eu estava trabalhando já intensamente com pacientes, família, né, das adicções, então havia uma necessidade formativa, né, de aprofundar o conhecimento, né, interdisciplinar, basicamente. Tá. Então, foi mais um mergulho, né, de formação. E essa fase está acabando. Acabou. Ah, já acabou? Acabou. Ah, então você está com sábados livres agora? Estou com sábado livre agora. Porque você só tinha, na época, o último sábado do mês, não era isso? É Por isso que verdade. nós marcamos dia 31, que era o último sábado do mês. Isso. Então, os seus sábados são livres agora? Ai, Geraldo. Agora ferrou, como diz o outro. Aí da SAF, né? Aí eu ingressei, né, no atendimento de outras situações clínicas, né? Dessa grande área, né? Das dependências, né? Então foi a partir disso que as dependências químicas e não químicas, comportamentais, né? Fazem parte intensamente do meu trabalho cotidiano. Antes da gente chegar no videogame, deixa eu te perguntar ainda sobre a SAF. Você conhece o neurologista Zé Mauro Braz Lima? Lógico que sim, foi ele que eu estava... Não brinca. Eu trabalho com o Dr. Zé Mauro. Você estava trabalhando com o Zé Mauro? Sim. Zé Mauro já é cliente aqui, ele pede música no Fantástico, já veio aqui 3 vezes, né? Dr. Zé Mauro é um carinho imenso que eu tenho com ele. Nós fizemos 2 programas sobre álcool com ele, um programa sobre ela. Sim. E o outro programa, eu não estou me lembrando agora, mas vou botar os links do programa na edição. Um prazer saber disso, cara. Zé Mauro é uma grande Tem um figura. paciente, ela que o Zé Mauro me encaminhou e nós juntos trabalhamos inicialmente com o paciente, um paciente jovem, né, um homem jovem. E nós tivemos... ele passou, quando nós fizemos um programa sobre ela aqui, me fugiu. Fala o que é ela. Posso beber água? Claro. Ela... Me fugiu aqui a tradução da sigla ela. Não vou saber falar também agora. Fugiu. Engraçado. Fiquei fugiu encabulado agora, porque o Dr. Zé Mauro eu chamo de o professor. É mesmo, né? Então aí ele me dirige como professor. Você está emocionado, inclusive. Em geral, dá para perceber que você ficou emocionado. Porque eu tenho um carinho imenso pro Dr. Zé Mauro. Mas ele é mesmo, entendeu? Ele é uma grande figura. A única falha dele é não ser vascaíno, mas... Esclerose lateral... Amiotrófica, exatamente. Esclerose lateral. Geraldo Rodrigues deu aqui a solução. Esclerose lateral amiotrófica. Vou botar o link, o programa inteiro vai ficar disponível. O psiquiatra, nós trabalhamos junto, do Mário Romano, da Fiocruz. Esse eu não conheço. Da INSP. E a gente, nós Escola Nacional de Saúde Pública. Isso. Nós juntos trabalhamos juntos em equipe, né? Em alguns casos, da SAF também de dependências. Aliás, já que nós estamos mencionando a síndrome alcoólica fetal, dia 9 de setembro, que foi a indicação da nossa querida Dina Frutuoso, dia 9 de setembro é o Dia Mundial da SAF. Sim. E só fazer um rápido parênteses, daqui a pouco a gente volta para o trilho. A SAF é um conjunto de sintomas e de sinais que ocorrem com crianças, com fetos que foram expostos à bebida alcoólica da mãe. Não existe a bebida passiva como não existe dose segura.
Não existe num casal, num casal que fume, o fumo do pai pode interferir no feto, mas Sim. em relação à bebida, não. Uma vez a gestação tendo se iniciado, é só a bebida da mãe, né? Bebida Sim. alcoólica. Sim. E o que a Dina Frutuoso mencionou, e é uma coisa para a gente realmente tocar na tecla, é que essa doença é incurável, uma vez que já tenha se desenvolvido, mas ela é evitável em 100%. Quer dizer, a importância da gente falar na SAF é que se a mãe não beber durante os 9 meses de gestação, abstinência. não vai haver... Somente seus bebês nunca terão esse tipo de preocupação. Mas porque dependendo do momento, inclusive, né, da ingestão do álcool durante a sua gestação, são possíveis efeitos, né, danos específicos, né, no seu processo de tal se desenvolvendo, né? Então, assim... O Zé Mauro chegou, e a Dina também abordou, e você deve estar cansado de saber isso, que, inclusive, comportamentos criminosos futuros, de futuros adultos, podem ser devidos ao indivíduo ser portador da SAF, né? Sim, até porque esses sintomas ficam mais claros, mais evidentes numa pré-adolescência e adolescência. Sim. É algo mais adiante no seu processo maturacional. Então, assim, até para poder rastrear, identificar antes, não é algo assim tão fácil. Não existe um tão exame óbvio, de sangue né? que não é mostre isso. Muito comportamental, tem toda a história, e é algo muito mais complexo quando é numa realidade, por exemplo, de crianças adotadas. Sim. Né? No qual não se tem um histórico, né? Dos pais biológicos, ou da mãe biológica em particular, evidentemente, né? Como é que foi esse processo da gestação. Então, vamos agora para o tema que... Outra conversa essa, né? É outro momento. É outro momento, merece. Você agora com sábado livre ficou fácil. Vamos agora à questão do videogame. Aquilo que eu vi, que você não conhece o histórico dessa criança que eu vi na clínica do Jaber, e eu também não conheço a história, e nem me interessei em me aprofundar, eu não tinha nenhuma relação com aquela situação, era só o jogador do Vasco que eu estava preocupado. Mas o que é exatamente que aconteceu com esse rapaz? Quer dizer, o que a gente sabe, assim, por alto, que o psiquiatra me soltou, é que ele não saía do quarto, se alimentava mal, às vezes a mãe levava comida e ele dizia para deixar na porta, e que a gente parece que ele jogava comida fora e devolvia o prato como se tivesse comido, foi perdendo peso, agressivo e anêmico, né? Ele aquela palidez era de anemia, né? E como é que se desenvolve isso e dá para você predizer para os pais? Eu não sei como é que está hoje com as telinhas, com a internet, né? Meus filhos, quando usaram videogames, não tinham muitas outras opções de telas, por exemplo. Conta a história do início, que você, quando você começou a perceber que videogame poderia ser um problema. Ao invés de você ir por onde eu estava indo, vai mais para trás e fala da sua relação com o videogame. Como é que você entrou nessa? Estudar esse tipo de coisa. Na dimensão clínica, isso a mim se apresenta assim, no cotidiano muito mais através de um público, né, que tem o TEA, né, o autista, né, que tem esse transtorno de espectro autista. Eu tenho percebido consequências danosas, comportamentais, emocionais em particular, né, de crianças para adolescentes e adultos jovens, como essa imersão intensa, né, no universo do videogame. Tem todo um contexto aí que a gente pode, logo mais aqui, né, abordar, também falar. Então, assim, esse público, em particular, foi que me clareou, né, que o componente, a variável, o videogame, tem uma presença fundamental em muitos dos conflitos familiares e muito dos conflitos interpessoais dentro de casa e muito da dificuldade, em especial, desse ser humano, TEA, ele estar fora de... Pode mexer no microfone. Balançar, estar fora de casa numa inserção social mais sadia. Vamos só deixar claro, voltar um pouquinho,
quando os ouvintes ouvirem você falar TEA, T-E-A... Transtorno do espectro autista. Isso, TEA. Tá bom. O TEA. Então, eu posso já abordar esse tema? Claro. Né? De um modo geral, evidentemente que tem graus de gravidade ou dificuldade do TEA, né? Nível 1, 2, 3, do mais leve, né? Do leve até o mais crônico, né? O mais intenso. Mas independente do grau do transtorno do espectro autista, tem duas dimensões que são comuns, né, à tipologia. Primeiro é essa dificuldade, né, de relação social, de relação interpessoal, de uma compreensão da relação humana, uma dificuldade de identificação, percepção, de leitura de emoções, uma dificuldade de transitar na linguagem não verbal, ou seja, tem todo assim um contexto variado de dificuldade, né? Mas isso é algo presente. Então, isso inclui essa dificuldade de socializar, inclui amigos, colegas e inclui a família também. Sim, sim, né? É com o outro, né? Sim, o outro. Então, assim, isso é um dado, né? Um dado muito peculiar, muito presente, né? No contexto do TEA. Em paralelo a isso, há também outro componente muito presente, que é o quanto essa pessoa, esse ser humano, ele delega, ele se conduz para comportamentos e interesses específicos. Né? Dá um exemplo. Ele pode ter um interesse específico intenso somente por astronomia, ou somente por futebol, ou somente por borboleta. Ele é escolhido, né, assim, tem um interesse, né, muito particular, muito específico desse ser humano. De igual modo, ele também se comporta também de uma forma muito específica, né? Então, ele é pouco flexível, né, por questões neuroquímicas de nascimento, né? Ele também ambientais. Ele é pouco flexível, né, a se abrir para interesses outros. Sim. Né? E para comportamentos outros também. Tem Mas quando ele tem aquele interesse específico que você citou, vamos pegar esse mais raro para nós, o interesse por borboletas. Até onde ele vai nesse interesse por borboletas? Aí que está um marco histórico. Antes das telas, com a presença que tem hoje nesse universo, né, do TEA, e historicamente, né, ele poderia se desenvolver com a sua capacidade, sua competência nessa área, em um grande cientista nessa área de ciências naturais. Sim. Então, assim, esse interesse, essa alta capacidade de concentração, de atenção, essa disciplina, né, quase que natural, isso propicia, facilita muito, né, que grandes marcos de arte e de ciência sejam desenvolvidos, e assim, né, o foi, por pessoas autistas, com transtorno do espectro autista. Tem alguns exemplos desses personagens? Alguns que você lembra? A gente histórico, ouve falar, de figura histórica, eu não teria como... A gente ouve falar do Messi, né? Essa habilidade motora do futebol, da capacidade de driblar, de driblar, ver o jogo, né? De tocar na essa bola. leitura, essa leitura do jogo. É muito peculiar, muito específica. Ele disse que ele estaria na fase 1, né? Do leve. Mas usa-se funcional, entendeu? Usa-se um outro nome para essa fase 1. Eu não me lembro qual é. Que não é autismo fase 1, é um outro nome que... Autismo leve, autismo funcional? Não, esse leve teria um outro nome. Tipo 1? Sim, mas não é tipo 1. É como se tivesse um nome de não sei se nome de pessoa. Eu vou me lembrar depois. A gente vai resgatar nisso. O Messi poderia ser um exemplo dessa pessoa que deveria ter interesse por futebol desde pequeno, né? Deve ser uma coisa que nasceu, que ele desenvolveu, né? Ao limite, né? Foi na academia, o melhor do mundo 4 vezes. Sim, não, e na academia, no ambiente universitário, professores
né, se encontra, né, se percebe e se sabe, né, de professores cientistas que têm o TEA. E esse seu marco peculiar próprio nesse aspecto, né, de formativo para o mundo do trabalho, para o mundo social, muito o facilitou, né, na sua inserção no mundo. Só que aqui está uma questão mais contemporânea, né, das telas e do videogame. Porque uma dificuldade imediata, evidentemente, familiar, de lidar com esse modo de ser, né, desse ser humano com TEA, é muito comum, com uma idade muito tenra idade, já dar a essa pessoa uma tela, um smartphone, um tablet, ou acessar um notebook, computador. Então, se acalmar, entre aspas. Se acalmar, para se acalmar. Então, assim, esse comportamento inicial de apaziguar o ambiente, né, de desestressar, por um outro lado, paga-se um preço muito alto, entendeu? Porque toda essa imersão desse ambiente de telas responde a uma necessidade imediata, emocional desse ser humano com TEA, só que isso tende a aprisionar essa pessoa. Aprisiona a pessoa porque ela fica... Porque o ambiente do design gráfico, o ambiente musical, o estímulo sonoro, esse tipo de estímulo, por mais que quem tem TEA tenha uma aversão a outros estímulos, a textura, a ações, a cores, por mais que tenha, mas esse tipo de estímulo que o videogame apresenta esse ser humano, o cativa muito rapidamente, ou prende muito, muito rapidamente. Então tem toda essa... E os pais às vezes não percebem inicialmente que não, isso está não acontecendo. sabe, não percebe, não tem essa informação e esse conhecimento. Isso também E esse tema não circula, né? Não circula. Se eu não tivesse visto e sabido o que desencadeou aquela crise naquele rapaz, que foi uma coisa fugaz, se eu tivesse ido meia hora antes ou depois, eu não teria visto aquilo, eu não teria menor... E eu sou médico, né? Sim, eu não sim. teria a menor informação de que tem que se prestar atenção nesse tipo de situação. Né? De igual modo, uma questão paralela é que esse processo do TEA, né, com as telas, isso faz com que ele também se autorregule emocionalmente. Então, isso... Como assim? Ele consegue se equilibrar as suas tensões internas que explodem, né, que são no seu comportamento, né, mais descontrolado, né, ou que mais incomoda as pessoas do ambiente, né, a pessoa com essa tela, ele tende a, por se concentrar, por seu processo atencional ficar centrado nisso, né, e também regula-se emocionalmente. Só que, ou seja... E para a família, aparentemente, isso está fazendo bem a ele, que está muito mais calmo. Sim. Mas o que é que, na questão... O que é que na dimensão pedagógica, né, escolar, social, formativa e clínica, o que é mais necessário que se ofereça, né, a um ser humano TEA? Se ofereça ambientes diversos, ofereça o contraditório, ofereça todo um ambiente de estímulo que o faça sair de si mesmo, porque ele necessita ter um contato social, interpessoal. Que é o que ele tem, né? Dificuldade. Tem dificuldade, e isso não se faz dentro do seu quarto o dia inteiro. Isso piora, né? Não, piora excessivamente. Então, todo o processo que mais é necessário que se ofereça, né, a esse ser humano, a essa pessoa, é que ele esteja numa relação física, pessoal, presencial com outras pessoas, não está vivenciando, porque ele está jogando sozinho no seu quarto. Em particular, essa pessoa TEA, ele está sendo no viés masculino, homens. A tendência é mais que se jogando RPG online com vários jogadores,
né? O que é RPG mesmo? É um... Você vai me perguntar de sigla. É um jogo... meu companheiro, amigo, você pode dar um nome em inglês, assim... Virtual. Tem o RPG de mesa, né? Bota aí, RPG, videogame, escreve aí. Tem o RPG de mesa, o físico, onde as Aham. pessoas se encontram no ambiente e jogam durante horas, Sim. né? E tem também o RPG massivo online, onde se joga com vários jogadores desconhecidos. Então, deixa eu fazer o papel de advogado do diabo. Como ele tem dificuldade de se relacionar socialmente e precisa se relacionar socialmente, isso que ele está fazendo, de interagindo com outros jogadores, não é uma relação social? Não é. Não é. Não é porque não é uma relação social que o enriqueça e que o favoreça na sua formação para o mundo externo, para mudar de fase maturacional e para preparar esse ser humano para o trabalho, autonomia e independência. Não é. Então ele está jogando... quais são as armadilhas né, possíveis desse jogo online, videogames para os pacientes autistas? Pacientes, perdoe-me, pessoas autistas. Sim. Tá? Não, você é engraçado que eu fiquei observando a sua fala e você usou algumas vezes o ser humano com TEA, né? Ele não é um TEA, ele é um ser humano que está com TEA. Que tem um transtorno, é um ser humano. Que tem o transtorno. Porque o TEA não o traduz, não o reduz, não delimita. Sim. Ele é muito maior do que ser somente a Sim. rubrica, o diagnóstico TEA. Sim. Né? É algo peculiar dele. Maravilha, eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado. Em outras áreas a gente já adotou essa forma de se referir. Por exemplo, ao invés, na minha área, de dizer o paciente tuberculoso, ele não é um tuberculoso, ele é um ser humano que está com a bactéria lá se multiplicando e precisa ser tratado, né? Sim. Ele não é um ser humano tuberculoso. Sim, Né? sim. Aidético também foi uma sim. coisa que a gente custou Aí o pessoal fala, não, mas isso é mimimi. Não é mimimi. É um paciente que está com HIV. Daqui a pouco, inclusive, pode chegar um momento que o HIV seja curado, né? Sim, sim. Eu acho que está para chegar esse momento. Sim. E o paciente deixa de ser HIV. Então, ele não é aidético, né? De forma alguma. É um paciente de HIV. É um sujeito em vivência de rua, né? Ele não é um morador de rua. De forma alguma, né? Ele está, né? Ele está numa situação de rua. É isso mesmo, situação de rua. Né? Então, assim, essa pessoa é quase que... É muito raro, né? Uma pessoa TEA não sofrer bullying. Não sofrer um bullying no ambiente escolar, no ambiente... Muito raro. É muito raro não sofrer. Não sofrer, claro. Né? Ou seja, então assim, seja o bullying verbal, seja o bullying comportamental, seja o bullying físico, social, né? Ele está muito à mercê e propício por sua diferenciação, por ser diferente e por não ser, né, acolhido na sua diferença, não ser respeitado na sua diferença, nem sentido e compreendido. E os próprios que fazem bullying e os que assistem o bullying sem reagir também não têm a informação devida, provavelmente. Talvez um professor tenha ido lá e falar com a turma. Não tem informação socioemocional, não tem, né? Então, ou seja, assim, essa pessoa, o ambiente do videogame, ela protege do bullying. Então, tem um ganho protetivo, né, de evitar, né, a sua exposição ao bullying social ou individual. Então, só que o videogame, ele é construído, o seu layout, o seu design, a sua inteligência, o seu propósito de videogame, né, ele é construído, desenhado, produzido para manter o máximo possível a pessoa conectada ao videogame. Né? Então, os designers criam esse objeto, essa interface, para manter por estratégias, né, logaritmos, né, e de design, para manter a pessoa imersiva o máximo possível de tempo. Porque um game não tem fim. Aí tem aqueles mudanças de nível. Então não há esse fim, né? Tem várias possibilidades. Ou seja, então assim, todo o processo, né, de estímulos
visuais, sonoros, imagéticos, os desafios, tudo isso aprisiona, nesse sentido, né, essa pessoa teia. Sim. Então, isso já tem uma dificuldade dela não sair disso. Como essa pessoa, socialmente, ela está muito mais sob risco de sofrer adversidades emocionais e de vivenciar momentos de uma elevação de autoestima, né, e de um ser vista com valor social, o processo dos videogames que oferece esses ganhos de fase, essas premiações, e uma vez que a pessoa esteja, em especial, jogando online, né? O RPG online, por exemplo, massivo, ela conquistando prêmios, né? Ela subindo de status, moedas, né, sim, que caíam, né? quando o jeito mudava de fase, então, como se fosse dinheiro. Então, ela se eleva no status, nesse micro espaço social, ela se eleva a um nível de poder, ela se torna importante, se torna reconhecida, ela começa a ter um feedback e um ganho social positivo nessa microcomunidade que a faz ficar ainda mais nesse processo. Porque ela não vivencia isso externamente, mas vivencia isso internamente. Além do mais, a pessoa no ambiente do videogame, não só com a pessoa teia, mas de modo mais geral, né, ela pode fazer uso, né, de personas, né, de criar as suas personagens como quiser. Então, tem um processo que também é uma estratégia de manter a pessoa, porque muitas das dificuldades da adolescência em particular, né, e também do TEA, de se espelhar numa pessoa, numa figura, um personagem que ela gostaria de ser, de vivenciar, então ela pode... Ela está insegura consigo mesmo, quer ser outra coisa. Fisicamente, corporalmente, emocionalmente. Faz parte da adolescência. Faz parte da adolescência, né? Então ela constrói tom de pele, cor de cabelo, modo de cabelo, vestimenta, sexo, né? Todos esses conflitos, né, de identidade sendo construída, ela se protege, joga no né? avatar. Joga no avatar. E fica totalmente, né, vivenciando o avatar. E essas personagens, elas tendem, né, no uso massivo, mas assim, a prática do videogame disfuncional, danosa, né? A prática do videogame não sadia, né? Ou seja, então um risco também é que essas pessoas se identificam muito mais com esses avatares, muito mais do que a sua própria dimensão física real. Ou seja, mas assim, para concluir em termos, né, a questão da pessoa teia, ela necessita de adversidade, de alteridade, necessita de um estranhamento, necessita de aprender a ler o mundo, né, de outras formas. E ela fica totalmente imersa nesse ambiente, né, que somente dando a ela recompensas positivas, nesses ganhos de premiações. Você, quando disputa lá com um cara da Ucrânia, outro dia eu soube de um jogo que as pessoas jogavam com gente, um da Bélgica, outro não sei onde, a pessoa também não perde. Perde, porque mas também ganha, mas perde também. Perde, mas pode recuperar. Mas aí temos que fazer aqui um recorte. E aí é que vai a dependência aumentando também. Porque ela vai buscar, entendeu? Vai querer resgatar o status que ela tinha antes e vai permanecer. Não, eu vou conseguir vencer aí. Aí tem todo o impacto, né? Isso acontece com jogo, por exemplo, né? Você sim, perde uma jogo mão, jogo você de quer azar, jogar né? para ganhar. Sim, sim. Aí tem efeitos, né? Na qualidade de sono, porque a pessoa, né? Porque de sono, porque não e hoje, a cada dia que passa, nós inclusive já fizemos um programa sobre sono, a cada dia que passa, a gente percebe a importância do sono, né? Do bom sono. Né? Sim. Se você não tem sono na fase de adolescência, né? Deve ser uma coisa, prejudica vários sistemas nossos. Né? Com certeza. Antes de eu abordar o sono e outras perdas, outros impactos negativos, é importante assim, fazer uma ressalva, né? Que não estamos demonizando, perdoe a palavra aqui no Centro de Apoio Autobaixista, Nossa Senhora de Copacabana, Nossa Senhora de Copacabana, que é uma igreja,
né? Mas não nesse sentido, mas não estamos trazendo, eu não estou trazendo, né, uma posição totalmente radical contrária, nociva com relação ao videogame, não é isso. Porque quando se trata de videogame, há de saber que tipo de videogame. Eu estou falando de videogame educativo, com esse viés, eu falo de videogame de esporte, eu falo de o pró-social, eu falo de videogame artístico, de arte, eu falo de videogame não violento, que é os de estratégia. Então, ou seja, né, esses que você tem aqui agora, eles mais propiciam, mais oferecem ganhos, né, sociais, emocionais, positivos, sadios, saudáveis. A princípio, sim. Né? A dimensão dos videogames violentos, que tem essa pegada mais violenta, né? Que traz uma dimensão de agressividade, são videogames que para eu ganhar, eu tenho que destruir o oponente, eu tenho que derrotar o oponente, né? Ainda mais porque esses videogames violentos na indústria cultural, né, no contexto internacional, ele recebe mais investimento, 300 bilhões no dólar, né, mais investimento que as indústrias cinema e música. Não brinca. Sim. Tá? Então, a indústria de games, Sim. ela recebe, particularmente, em especial, tá? Os violentos, recebe mais investimentos para se desenvolver, né, do que a indústria musical e a indústria de cinema. E a quem a gente poderia atribuir isso? Esse maior financiamento de jogos violentos? É uma sociedade violenta que quer botar na tela a sua realidade? É o quê? Tem um ganho, posso dizer, né? Posso ousar dizer uma hipótese, né? Um ganho, né? Político, numa dimensão de matriz ideológica, né? Assim, de visão de mundo que é disseminado, né? Interesses outros, né? Que são disseminados para o planeta, né? Para a humanidade contemporânea, dessa dimensão de quais estímulos, né? Ou qual cultura de humanidade, né? Qual dimensão de prazer isso está sendo disseminado, com quais fins, quais interesses, né? Dessa dimensão sociológica, antropológica, cultural, que merece, filosófica, científica, né? Que merece muito nosso aprofundamento. E tem interesses econômicos, né? Desculpe te interromper. Sim, não, eu é que ia te interromper. Pode. Interesse econômico mais imediato, mais contábil, que é o processo, né, das miniaturas, né, ou seja, do varejo, né, porque há hoje, né, milhares de jogos, entendeu, que existem de acesso, né, eu não tenho que ter um console, porque nós temos os jogos eletrônicos online, né, mas tem os offline, né, que eu tenho que ter um console, aí eu não vou falar aqui nomes para não falar nomes de jogos, tá? Sim. Mas assim, tem toda uma gama, né, de jogos que eu sozinho em casa ou com que esteja comigo posso jogar sem estar em rede, né? Sim. Mediante consoles. Só que existe milhares de jogos pagos e gratuitos que eu não necessito de console, que eu jogo, entendeu, via smartphone. No meu dia a dia cotidiano, entendeu? No transporte, ou seja, onde eu estiver. Então, assim... No recreio. E, além do mais, tem todo uma produção desses games, né? De acesso livre, né? E não livre, né? Aí tem que ter assinatura, né? Assim, com acesso via smartphone, que tem aquela perversa estratégia, né? Monetária, de você comprar, você tem que pagar em moeda, né? Alguns bens, né? Algumas peças, algumas premiações no jogo. Então, tem centenas de jogos, milhares de jogos que você também, de forma pueril, acho, né? Você também dá R$10, R$15, R$20, ou até mais. Uhum. Então, assim, na indústria, né?
na questão do capital, na contabilidade. Então, o dinheiro é muito dinheiro, né, envolvido, né? Que vocês, essa informação de que a indústria dos games tem um poder maior financeiro do que o cinema e do que a indústria da música é um negócio assustador, né? É assustador. Por outro lado, existem, não vou chamar de usos saudáveis, porque eu não sei até que ponto você pode pegar uma coisa saudável e transformar em uma doença. Mas, por exemplo, hoje em dia você já tem campeonatos mundiais de futebol de tela, né? E esportes, né? Os jogos eletrônicos. Esportes, exatamente. As pessoas usam como se estivesse jogando bola, só que estão jogando com a manete ali, né? Como é que você vê isso, assim, o desenvolvimento desses esportes em tela? O risco é outro, porque não é uma coisa violenta, né? Já começa um pouco por aí, né? Sim. Até a própria psicologia do esporte, né? Esse ramo em particular, da área da psicologia. É uma coisa nova, a psicologia do esporte é mais nova ainda. E dentro do esporte, você no baixo sabe muito bem disso, né? Exatamente. Mas tem todo um trabalho voltado, né, para o esporte, inclusive, né? Que é um processo de estratégias, né, de resistência, resiliência, de ação, de autocuidado, né, voltado para o esporte. O esporte é uma indústria bilionária. Né? O esporte em geral. O e-esporte. O e-esporte. Né? Uma indústria, esse particular, né? Esporte eletrônico. É uma indústria bilionária. Campeonatos que... Já é uma indústria bilionária. Já é campeonatos que... Não estamos falando mais do videogame em geral. Eu falo do esporte. Do esporte eletrônico já é uma indústria bilionária. Já é, entendeu? Tem eventos internacionais que comportam grandes ginásios com milhares de aficionados no esporte. Tem um processo de premiação, né, para campeão, o vice, o terceiro também, volumosos. É uma indústria robusta, é uma realidade robusta, entendeu? Estou aprendendo muito com você. Envolve... sendo que... mas é uma comunidade, é um nicho do mercado, nesse sentido, que cada vez mais se organiza, cada vez mais cria protocolo de segurança, cada vez mais está tendo um rigor de saúde, inclusive, né? Recentemente, não tem que falar, né, que em alguns países asiáticos isso é fortíssimo, muito, muito forte, né? Mas tem todo um comitê. Recentemente teve jogador do esporte, né, que ele foi retirado, foi excluído porque foi detectado, né, substância, né, estimulante, entendeu? No organismo que o mantinha mais atento, né, mais resistente, porque são torneios jogos por vezes que demoram muito tempo, né? Às vezes horas. Tem o esporte que tem modalidades individuais, também coletivo de equipe, né? Uhum. Então, assim, ou seja... Cada jogador tem por exemplo, uma partida de futebol são 11 jogadores, cada um é um jogador. Você tem modalidades individuais e modalidades que é jogo em equipe, sim, né? Assim, mas é bom ressaltar, né, que há pessoas muito sérias, entidades sérias que estão nesse universo do e-sport, cada vez mais robusto, cada vez mais importante, cada vez com mais impacto socioeconômico e com mais regras. Só que, assim, há de se ter um grande cuidado, porque também, né, propicia um risco muito mais alto, muito altíssimo, de se criar, né, dependência, né, nesse universo do esporte. Então vamos fazer o seguinte, Jacques, vamos fazer um intervalo, o Geraldo vai botar uma música sobre cigarro, que é da nossa ONG, e a gente volta para bater esse papo, continuar com essa nossa conversa, que eu estou aprendendo muito e imagino que o Geraldo também. Vamos lá.
E aí, conseguiu, Geraldo? ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Sou fumante à luz do sol e do neon. Quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom. Pra tosse também não sabe que a bronquite infernal, juntamente com pigarro, são meu charme matinal. Vivo soprando por aí muita fumaça, com alegria, pose e graça, perfumando os salões. E assim de cores consegui os tons mais belos. São meus dentes amarelos e marrons os meus pulmões. Para meus brônquios alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Para meus brônquios alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Gente, estamos reiniciando o programa Viva Voz Saúde desse sábado, 31 de agosto. Rádio Nossa Senhora de Copacabana, Rio de Janeiro. Conversando com o psicólogo, mestre, doutor Jacques Bezerra, com grande conhecimento sobre as adicções. Quando a gente fala adicção, o significado disso vem lá do tempo da escravidão, quando o escravo adquiria coisas no armazém que era do senhor feudal, ele não pagava, porque ele não tinha dinheiro, então ele ficava devendo ao senhor feudal aquilo que ele levou no armazém. E aí aquilo dava-se o nome de o escravo ficaria adicto ao armazém, ou seja, adicto ao senhor feudal, né? Isso mesmo. E aí existem várias adicções hoje. Hoje nós estamos falando especificamente sobre uma que é a dependência em videogame,
Vamos continuar falando sobre ela e já acordei aqui com um convidado, provavelmente em novembro a gente vai abordar uma adicção que aparentemente está se explodindo aqui no Brasil, que é a questão das bets, né, das apostas online. Isso vai ficar provavelmente para novembro, mas eu queria conversar aqui recomeçar a nossa conversa com o convidado, para a gente tocar um pouco na questão que ele encerrou o programa, ele usou uma palavra que não tinha sido mencionada até então, que foi dependência, né? Para quem é leigo, o que significa essa palavra e o que tipo de substâncias estão envolvidas nisso, produzidas às vezes pelo cérebro, às vezes não, esses chamados neurotransmissores, né? Explica a dependência no videogame. Qual é o processo químico e físico que ocorre no organismo humano para que ele fique ligado àquilo como se fosse cocaína, nicotina, o crack, a heroína, o álcool? Como é que se dá essa ligação a nível cerebral? Tá bom. Já que não é uma droga, né? Você não está bebendo, nem fumando, nem cheirando algo, que esse algo entrou no seu organismo e transformou-se, você se transformou num dependente daquela substância. No videogame, como nas bets, não há substância em que você inalou, aspirou ou bebeu, né? Como é que se dá esse processo? Tá, vamos assim, um contexto assim inicial importante. Deixo assim as adicções, né? Tem na área científica, né? Na academia, na universidade, academia, em fóruns, não há hoje um consenso em usar o termo de adicções, né? Muitos defendem o termo de dependências, né? Ou de adições, até pela razão que trouxe agora. Tendo em vista isso, também algo importante falar é que no contexto dos videogames não há um consenso, não há uma certeza maior, nem de nexo causal, nem assim, porque a pessoa desenvolveu essa, a princípio, dependência voltada para videogames, né? Não tem uma correlação, é muito mais uma associação. Nós estamos numa dimensão de associações, não de correlações, né? Que a correlação aí traria, né, um nexo causal, isso causou isso. Né? A cocaína gerou a dependência química em cocaína. Isso, né? Na associação isto aconteceu, também se percebe isso. Então, assim, mas nesse sentido... Ele joga videogame e fica preso no quarto, não quer dizer que o... Não quer dizer que isso causou alguma coisa. Né? Então tem essa importância, é muito importante falar isso. O que partindo primeiro, né, do jogo de azar, né, que é o que existe, né, assim, nos manuais, né, da psiquiatria, por assim dizer, mais reconhecidos, se percebe muito mais assim que comportamentos, né, de tanto assim de uso e principalmente comportamentos não de uso que acontece com o ser humano quando há o impedimento dele fazer uso do jogo, a princípio, né? Então, ou seja, as reações comportamentais sociais muito similares, muito próximas a comportamentos, né, de dependentes químicos. Ou seja, uma questão de a crise da abstinência, né? Faltando aquela substância corporal, neuroquímica, né? Produzida pelo jogo. Sim. Então, assim, se percebeu, a pessoa que está com abstinência do álcool, né? Aí na dependência, né? Dependentes, né? Um alcoolista, né? Com abstinência do álcool, da bebida, e um dependente químico de cocaína não usa em processo de abstinência, tem reações comportamentais e sociais X.
muitas dessas reações são também observadas, presentes, né, nessa dependência comportamental, na seara do jogo. Então, assim, sintomas de positividade, né, e também sintomas assim, de ausência. Então, a pessoa do jogo, ela se mantém jogando, se mantém nesse comportamento a despeito do dano causado. Mesmo com as perdas sociais, emocionais, familiares, mesmo com as perdas que existem, né, ela permanece nesse comportamento do jogo. A pessoa, ela não tem, que está muito vinculado com a dependência, a pessoa não tem a total autonomia de decisão de início e término. Hoje eu não vou né? jogar. A pessoa perde essa autorregulação, essa autogestão. Autogestão da sua própria vida. Sim. Posso fazer uma observação? Claro, Geraldo. Engraçado que o senhor está falando isso, eu me lembro assim que tem pessoas que são viciadas em jogo de carta. Perderam tudo. Mas são adultos normalmente. Agora, uma criança tá com o jogo ali no seu quarto, com 12 anos de idade. E provavelmente existe vício em dopamina, não sei. Aí depois vocês colocam esse. Dopamina é o tá por trás. Está por trás, né? É o circuito do prazer, né? Da recompensa, né? Então, assim, a pessoa, ela, tal qual a substância química, a pessoa necessita jogar mais, aumentar a sua frequência e o seu tempo de jogo para manter o nível de prazer, de recompensa neuroquímico e físico e social, né? Então, todas essas variáveis, né, fizeram e fazem, né, que essa aproximação, né, dessa ligação com o jogo e, em particular, a parte, né, com os videogames, possa ser visto como uma dependência, assim como uma dependência com a internet, que já é uma outra conversa. Né? O Geraldo tocou num ponto interessante, porque eu acho que eu estava estudando sobre tabaco, e que o tabaco normalmente é uma dependência que começa antes de terminar a adolescência, né? Na imensa maioria dos casos, e sempre foi assim. Aí nós estávamos conversando, inclusive eu conversei com o Zé Mauro sobre isso, sobre a formação do cérebro, né? A gente, depois que nasce, né, o feto virou bebê, a gente se desenvolve e, aparentemente, os nossos órgãos estão todos ali completos. E eles vão só se crescendo, às vezes, porque a gente vai crescendo, mas a gente fica com a ideia que está tudo pronto. E uma das coisas que eu estou estudando agora, exatamente, é que o seu cérebro só está formado plenamente com 20 e poucos anos. 25 né? anos, 24, 25 anos. Exatamente. O número mágico é em torno de 24, 25. Ou seja, se você expõe uma criança a esse nível de, seja tabaco, seja álcool, seja o próprio jogo, você está interferindo na formação de um cérebro, aquele cérebro já vai plasticamente estar ligado àquilo de uma forma que, se você só começasse em adulto, na fase adulta, por exemplo, a fumar, talvez você largasse 1 ano depois, 3 anos depois, mas aquele cérebrozinho frágil ali, a criança é muito mais vulnerável a adicções do que adulto. Eu estou errado, não? Não, está certo. Exame de neuroimagem, né, assim, em jogadores compulsivos, né, jogo crônico, né, quando ele está jogando, está nessa ativa, né, do jogo, as zonas, né, que são iluminadas, que estão ativas, são as mesmas regiões, né, da dependência química. Então, assim, uma questão cerebral... Você falou neuroimagem, vamos traduzir. Uma ressonância magnética, Sim. por exemplo, né? Sim. Aí o sujeito está jogando e aqui está com os eletrodos ali na cabeça, Sim. captando o movimento do cérebro. Sim. Na hora que ele está jogando, tem uma área... Bom, voltando para trás. O cérebro tem uma área onde a dependência química aparece nos outros exames de neuroimagem. E na hora do jogo é o mesmo local do cérebro. Mesmo local. Tá.
Então, assim, por esses estudos, né, comparativos, né, e comportamentais, é que se traz a questão da possível dependência do videogame. Isso não é uma coisa pacificada, não? Então, Não, eu não achei é. que fosse. Não é pacificado. Eu achei que o jogador compulsivo fosse um dependente, não houvesse mais dúvida. Dependente do jogo, aquela droga dele. Não é o jogo. Não está pacificado. Não isso. do jogo em si, não está, porque é multicausal. Né? Ou seja, né, quais são. Tem contextos. Eu vou começar aqui com vocês um pouco desdobrar isso, para nós compreendermos o quadro algo mais sistêmico, né? Sim. Ou seja, aí eu vou dar exemplos, né, que a gente pode o exemplo assim, facilita a né? compreensão. Por exemplo, qual papel, qual função que o game, né, ocupa na vida de uma pessoa, do ser humano? Não importa a idade, desde ter idade, né, até uma pessoa idosa. Qual função tem esse game? Tá tendo uma função de entreter, né, porque temos que pensar que o universo eletrônico, né, a cultura híbrida na sociedade, já é um dado nosso sócio-histórico. Nós vivenciamos uma sociedade híbrida, né, analógica, física, territorial, assim, de esquina, né, terra, e também do ambiente eletrônico digital. Então, isso faz parte da nossa sociedade contemporânea e, a grosso modo, não vai deixar de fazer parte. Sim. Então, nós estamos imersos nessa realidade sociocultural, sociotécnica. É uma realidade sociotécnica. Temos que fazer uma ponderação muito importante nesse nosso mundo contemporâneo e com nossa história bem mais recente, de pouquíssimos anos atrás, que nós somos filhos da pós-pandemia, ou sindemia. A sindemia, né, a pandemia, toda a sua dimensão biológica, né, e também suas sequelas sociais, né? Então, sindemia, não só o biológico em si, mas também a questão socioeconômica, né? Então, como a obesidade também é uma sindemia, né? Porque sim. não é só porque você está comendo muito. Você está comendo muito, você está estressado, você está ansioso, você está compensando a ansiedade, a depressão com comida, e isso é um quadro mais amplo. Né? Então, temos que compreender a dimensão da relação humana com as interfaces eletrônicas. É muito importante, né? Não só dos anos 80, 90, quando essa cultura mais se popularizou, né, para uma parcela, mas pensar, né, o efeito macro na sociedade, né, planetária e em nós particularmente, do período da pandemia e da nossa quarentena, para quem teve a condição social de se manter em quarentena durante 2 anos. Então, não se pode, assim, qual foi o papel que o universo eletrônico das mídias e das telas, né, passou a ocupar nas nossas vidas, em particular dos mais novos, dos mais jovens. Certamente, papéis positivos e papéis evidentemente maléficos. Sim, né? Como a vida. A nossa ambivalência humana e social, né? Isso. Então, assim, a gente não pode deixar de ter essa leitura, né, essa vírgula, entendeu, que nós somos filhos, entendeu, da última pandemia. Uma coisa que a gente diz, existem vários pensadores, por exemplo, tem uma pessoa que já esteve aqui conosco, que é pediatra, Daniel Becker. Ele tem feito uma campanha, ele tem coluna no Globo, ele tem canal, enfim, no YouTube, ele tem um portal sobre pediatria, que, se não me engano, chama-se Pediatria Integral, e é um portal com informações pertinentes. Mas uma das coisas que ele diz e tem batido nessa tecla reiteradamente é que você tem que botar as crianças para brincar ao ar livre. Né? E de vez em quando ele fala sobre os efeitos das telas e, por outro lado, fala sobre os benefícios da brincadeira ao ar livre, que as crianças precisam brincar mais. Como é que você vê isso, assim, essa questão de ficar dentro, não só dentro da tela, mas dentro de casa, se relacionando Ele está certíssimo, está muito coerente. Acolho por completo a visão, né, dessa pessoa.
Daniel Becker. Daniel Becker. Vou botar um link, inclusive, do programa que ele teve aqui, para a gente, quando reeditar o programa, as pessoas terem acesso a ele. Mas, enfim... Eu vou resgatar assim, a sua indagação e explanar um pouco sobre isso. Me ajuda a falar, estava falando antes da pandemia, sindemia, eu falei algo anterior a isso, que foi no contexto da dependência, qual papel que o game passa a ocupar na nossa vida, qual função. Porque o que desenvolve um fator de alto risco para o ser humano, para desenvolver uma relação disfuncional, não sadia, né, não favorável, né, com o videogame em particular, é quando a pessoa usa esse videogame como uma esquiva, né, emocional. Quando se usa o videogame, né, como uma esquiva experiencial. Há algo em nossa vida, seja um desconforto físico, emocional, comportamental, de pensamento ou de memória, que nós não estamos com condições, com estrutura interna, de bancar, de entrar em contato, de sustentar e de compreender e aceitar. Então, assim, o videogame, ele entra muito nesse lugar. Como uma bengala, como uma esquiva, como uma fuga. Eu vou fugir do meu desconforto existencial, experiencial, social, né? Através, entendeu, do videogame. Poderia ser qualquer outro objeto qualquer, mas em particular eu escolhi porque está a mim acessível e é aceitável e tem um valor positivo na sociedade. Ou seja, o processo de eu desenvolver uma relação com o videogame como uma válvula de escape do que eu necessito enfrentar, esse fator de risco, né, principalmente para as pessoas TEA, em particular, isso é muito real, concreto, né? Mas toda pessoa que tenha uma dor, uma angústia emocional existencial, então o videogame ocupa muito esse lugar. E o perigo do videogame, né, não está nele em si, a grosso modo, mas do porquê da serventia, do porquê que eu estou indo até ele. E algo assim, que eu vou até dialogar numa questão assim, antes de voltar para o médico, sua visão do brincar, né? Mas assim, algo muito importante é que, principalmente com crianças, pré-adolescentes e adolescentes, com a sua, como ele lida e escolhe lidar com o videogame. Muito dessa esquiva emocional, né, dessa fuga emocional, dessa dor, né, é porque ele integrou, ele aprendeu uma aprendizagem, né, de uma resposta emocional, como a sua família lida com o desconforto. Então, ou seja, é comum, é perceptível na clínica, né, que o uso, né, da esquiva emocional das figuras adultas responsáveis, têm essa função, pai, mãe, avô, irmão mais velho, a dinâmica, e aí falar em sistema familiar, essa dinâmica é fundamental para falar no videogame essa dependência. É fundamental falar que família é essa. Quais são as forças, quais são as dinâmicas de enfrentamento emocional, socioemocional que essa família vivencia, produz, dissemina e ensina aos mais novos. Sim. Então, assim, para se falar em dependência do videogame, porque isso pode ser visto como sintoma familiar, inclusive, também por isso. Tá? Ou seja, eu sou um pré-adolescente, adolescente, uma criança, eu aprendi, né, que a minha família, ela lida com situações difíceis, constrangedoras, dolorosas, complicadas, com o não dito. Não há uma alfabetização emocional
não há uma pedagogia emocional onde qualquer emoção, em especial as censuráveis da sociedade, as ditas que são feias, as pecaminosas, né? As emoções de raiva, de inveja, de ressentimento, todas essas emoções, elas necessitam ser emocionalmente trabalhadas dentro da família. Aceitas, ou seja, aceitar que elas existem, nesse sentido. Aceitar que isso faz parte da humanidade, faz parte do ser humano. Para compreender essas emoções, para que esse ser humano não precise de bengalas, de subterfúgios, de outros utensílios para poder dar conta dessa angústia. E o videogame ocupa muito esse lugar, que faz com que o uso disfuncional, né, se intensifique, né, e que o aprisione. Eu me lembro de você estava falando, eu estava pensando, veio à minha cabeça imediatamente uma cena de um filme, que foi uma série que foi durante muito tempo considerada a melhor série que já existiu, uma série chamada Breaking Bad. Sim. Você chegou a ver Breaking Sim. Bad? E tinham lá uns protagonistas, e um dos protagonistas lá, já para, acho que foram 6 temporadas ou 7, eu acho que isso deve ter acontecido na 6ª, ele buscou ele estava em crise existencial e buscou um grupo de terapia que se reunia em círculo, né, o terapeuta e mais, devia ser umas 7 pessoas, e ele fez uma pergunta para esse personagem do Breaking Bad que estava entrando no grupo. Ele fez uma pergunta: você veio fazer aqui o quê? E aí o personagem respondeu que tinha ido lá porque ele achava que precisava se tornar uma pessoa melhor, e aí começou todo um discurso de que ele precisava ser melhor e que aquilo ia ajudá-lo a ser melhor, sempre referindo dessa forma, né? Aí o terapeuta falou assim para ele, depois de ouvi-lo, falou assim: talvez você tenha vindo para o lugar errado, porque nós aqui não pretendemos, ele como terapeuta, não pretendo tornar nenhum de vocês melhores. Eu só queria que vocês, trabalhando aqui comigo e conosco, com o grupo, aceitassem o que vocês são. Congruência. Não vem aqui para ser melhor. Você tem que aceitar o que você é, na verdade, e trabalhar isso. É o que você acabou de dizer, de uma certa maneira, né? Sim, sim. Eu preciso reforçar isso, tá? Eu vou retomar. O videogame, ele ocupa muito, quando a gente se vê, né, essa dependência, essa imersão total, né? Maior frequência, maior intensidade, né? Está muito vinculado, né, a uma esquiva experiencial, a uma esquiva emocional, ou seja, uma fuga, né? A gente se anestesia, a gente se bloqueia, a gente impede sentir. Impede o sentir. E aí eu não quero sentir, eu não suporto, eu não consigo sentir isso agora, porque o meu ambiente familiar não é um ambiente seguro para eu expressar emoções minhas dolorosas, angustiantes, desconcertantes, incompreensíveis, e eu vou me jogar nesse universo protetivo, porque o videogame é protetivo. Por que o videogame é protetivo? Porque o videogame tem regras seguras e imutáveis. Tem toda uma coerência, você sabe o que você vai conquistar no videogame. O videogame, ao contrário da vida, é um ambiente com regras sólidas, constantes, permanentes. Você sabe quando você pode ganhar, sabe quando pode perder, sabe que a regra do perder e ganhar não vai mudar. Então, o videogame é um universo muito mais seguro socialmente do que a vida, que é totalmente insegura e inconstante. Quando você se refere a essa insegurança da vida e você não fez uma transferência, mas você focou mais na família, a gente também não poderia intuir
que esse planeta que nós estamos vivendo, e eu sou daquelas pessoas que têm a crença de que seria um absurdo se o universo só habitasse um planeta, né? Quando a gente tem bilhões de possibilidades outras. Mas você não acha que também, mesmo uma família mais harmônica, vivendo num planeta desarmônico como o nosso, em vários sentidos, seja em guerra, seja em péssimos líderes, não só no Brasil, mas fora do Brasil, onde você enxergar, grandes potências são pessimamente lideradas, né? E dizem, inclusive, que há pensadores, né, que dizem que não vêm líderes de outros planetas para cá, porque acham que aqui não tem condições de absorver nenhum tipo de diálogo com planetas mais avançados, e tão atrasados que nós estaríamos. Você não acha também que o próprio planeta não está propício a você ser uma pessoa harmônica e segura? Não além está. da família? Não está propício. Não está propício. Não está propício. Não está propício. O nosso mundo contemporâneo não está propício. O videogame ele não existe desconectado, né, da realidade macroplanetária, macro-societária e da nossa realidade cotidiana, né? Uhum. Ao se pensar no Brasil em particular, diferente de outro universo, né, de outros países e de outros continentes em particular, a inserção massiva no país do videogame tem muito atrelado também, evidentemente, a um ambiente socioeconômico desfavorável para a grande maioria da nossa população, que não tem um acesso, né, a praças públicas de esporte, de lazer e de cultura. Então, assim, os indicadores nossos, que no Brasil as pesquisas que existem são poucas, que dizem os porquês, o que é que facilita, favorece essa maior inserção, né? Primeiro, é esse fácil acesso, né, massivo, gratuito, né, mas não ingênuo, de diversos games em plataforma interface, o mais básico, interface, o smartphone e facilmente. Tem essa questão. A questão, uma violência social, nossos indicadores são muito cruéis, perversos, uma violência social de rua, de esquina, de vida, que não facilita, não favorece, não estimula a vivência além casa, que vai ao encontro do que, inclusive, o médico pontuou. Então, tem um ambiente nas megacidades, nas grandes capitais, que não favorece, né, se brincar e habitar as ruas, as praças, as esquinas. Então, ou faz ficar mais dentro de casa, ou no play, ou no seu condomínio, ou na escola. Então, tem essa dimensão também. A dimensão que você falou e que me veio à mente do videogame, a proteção, já disse aqui, né, do bullying, a proteção, assim, conflitos familiares, um grande, relacionais, conjugais, interpessoais, um conflito mal vivenciado ou mal não bem conduzido, né, dentro de casa, faz com que o videogame seja um ambiente de proteção, né, emocional para os mais novos, em especial para adolescentes. Eu preciso falar umas questões assim, umas questões de que eu percebo na clínica, uns impactos não científicos, não estudados, Sim. tá? Não comprovados, mas que eu percebo assim em quem eu atendo, né, adolescentes e adultos jovens que tem uma cultura muito própria e muito intensa desde criança no universo de videogames. Eles não vieram até mim no consultório, não estão até mim por questão do videogame em si. Mas eu percebo uma questão muito interessante na questão humana. Jovens universitários,
e adultos jovens, 25 anos, 24 anos, 26 anos, com uma forte cultura experiencial de videogame, forte mesmo, né? Como um lazer principal. Lazer principal. Lazer principal, tá? Diferente de nós, você e eu, que nós tínhamos nossas esquinas, nossas praças, praias, ruas, né? Estádios de futebol, que nem estádios pode ir mais com tanta segurança e conforto hoje em dia, né? Essas pessoas, no caso são homens em particular, né? Eles não vivenciaram ritos de passagem para a transição da adolescência para uma vida adulta que nós vivenciamos. Muitos ritos de passagem, de transição, de maturação social, muitos ritos de passagem de uma entrada para as masculinidades que existem. Muito das interfaces vivenciais, eles não vivenciaram, isso é notório, para mim é muito claro, para a anamnese, para o estudo prévio, para o próprio processo terapêutico, para os terapeutas no dia a dia, eles não tiveram a oportunidade de vivenciar. Dá um exemplo do que você está falando, porque é uma percepção que você está tendo. Você acabou de dizer que não é um dado científico, mas dá um exemplo do que você está chamando de transição da fase pré-adulta para a fase adulta. Sim, eu faço, por exemplo, no universo em particular, né, masculino, tá? Não exclui feminino, tá? Mas no universo masculino, tem um rito de passagem sociocultural muito importante, que é o jovem passar a vergonha de ir até a farmácia e comprar a camisinha. Uhum. Essa vez primeira, esse preservativo primeiro, né? Eu brinco com esses pacientes, né? Que é uma tarefa que eles fazem, né? Que eu passo para eles, né? Você precisa ir até a farmácia e entrar na farmácia, sair, entrar na terceira, só vai ver mulher no caixa, não vai ter homem. Você vai ter que passar a vergonha de pegar o seu preservativo e colocar junto com um doce, com uma bala, algo não qualquer. Chamar tanta atenção. Uma página. Você precisa. E essas pessoas não vivenciaram isso, porque eles ficaram totalmente imersas, entendeu? Isoladas dos seus pares. Aí que está a grande questão do videogame, que deixa a pessoa isolada. Tá? Porque ele joga com alguém que está em São Paulo, que está em Curitiba, que está no Chile, que está nos Estados Unidos. Compreende? Mas continua isolado. E está isolado. Então, essa aprendizagem social necessária, esse tipo de rito de passagem, essas pessoas chegam ao consultório totalmente com essa ausência. Os momentos, né, de os bailes primeiros, entendeu? Uhum. Primeira vez você chama a menina para dançar. Eles não tiveram isso, não vivenciaram isso, não sabem o que é isso. Não sabem como chegar até uma pessoa e paquerar, flertar, gaguejar para abordar. Na sua percepção, eles não estão sabendo fazer isso. Não, eles não tiveram isso, não vivenciaram isso. Vários momentos, várias experiências sociais formativas, fundamentais, né, que formam a identidade da adolescência para o mundo adulto, eles não estão vivenciando. E aí eu trago uma questão fundamental que o universo do videogame passa a ocupar, e também uma percepção minha, clínica de consultório, tá? Né, uma pesquisa acadêmica, né, científica, é o seguinte, como é a necessidade do adolescente ele sair de casa, ele ir à rua para pôr à prova, para vivenciar com seus pares da sua faixa etária, do seu ambiente sociocultural, né? Todos os valores
né, toda a visão de mundo, né, que a nós chega por nossos cuidadores. Então, assim, a adolescência normal, né, ela demanda para uma construção de uma identidade de um adulto sadio, tá, para que se possa construir uma singularidade, uma identidade de si mais autêntica. É necessário que esse adolescente, ele de um dado momento da adolescência, ele se afaste dos seus pais, se afaste dessas figuras parentais de uma hierarquia mais, né, vertical, com todos esses valores. Ele necessita ir à rua, é ir aos bailes, é viajar ao fim de semana, é ir ao cinema, é ir aos shows, é ir acampar. E ele precisa vivenciar esse ambiente cultural formativo, existencial, para que ele possa se confrontar com a diferença, né? Se chocar, colocar à prova os valores que a ele foram, né, apresentados e ele, né, integrou, que ele possa... Ou não, né? Ou não, né? E que ele possa, assim, abrir mão, se for o caso, né, da sua questão subjetiva, da sua identidade, abrir mão de alguns valores de casa, nesse momento da adolescência, integrar outros que é da sociedade, do mundo, que ele possa vivenciar isso e construir os seus valores próprios, a sua identidade de ser humano, sua, né, questão de individuação, né? E depois desse processo, um pouco mais além, ele retorna para casa. Mas ele retorna como sujeito, com uma alteridade, com uma identidade, com uma independência, autonomia, para a vida. E essas pessoas que estão muito imersas por toda a adolescência, o início da vida adulta somente nos seus quartos jogando, eles não estão vivenciando esse processo necessário da adolescência normal. E aí tem duas questões, assim, muito complexas para a nossa sociedade contemporânea, né? Eles tanto não estão vivenciando isso, né? Não estão tendo um estranhamento, eles estão vivenciando isso, mas tem aí uma cilada, tem uma perda, porque eles estão o tempo todo imersos, jogando com identidades próximas a ele. Sim. Porque esses pares que não vivenciam no dia a dia, mas tem uma total identificação naquele momento. Então, ele não é confrontado com a diferença, né, com dilemas. Iguais. São pares iguais. Eles são avatares, muitas das vezes. Eles são avatares, muitas das vezes, né? Ou seja, então ele fica... Então eu recebo, né? Eu acolho, eu trabalho, eu acompanho e assisto adultos jovens que estão no processo emocional, muito da adolescência ainda. Já é adulto e pensa como adolescente. Está no processo... 25 anos, 28 anos, quase 30 anos, então numa dimensão emocional, relacional com si, né, com o mundo, ainda numa fase maturacional da adolescência, que eles não vivenciaram isso. Por outro lado, há algo muito complexo para a nossa sociedade contemporânea, para a formação humana, que o videogame também pode representar um modo novo de ser no mundo, uma dimensão de se construir uma identidade de forma diferenciada da nossa. Ou seja, né, qual é a questão aí complexa? É que, por vezes, esses pré-adolescentes, adolescentes, eles estão vivenciando toda uma transição maturacional, socioemocional, de identidade, mas dentro de casa, no seu quarto. E não estão, né, nas esquinas necessárias também. Então, ou seja, então, assim, que adolescência é essa que o mundo contemporâneo está nos fornecendo por esses artefatos, né, eletrônicos, midiáticos, né, de lazer,
quais são essa identidade. Porque eu acompanho, né, eu assisto, né, universitários que eles... olha que interessante. Você chegou a respirar fundo para concluir. Porque eu tenho que... Mas eu vou te fazer uma proposta e enfim, que nós temos 3 minutos para encerrar o programa. Opa, então vamos lá. Então, falar de prevenção e Não, família. A primeira coisa que eu queria que você deixasse aqui é um contato, se alguém quiser, por exemplo, trocar uma ideia com você, um e-mail, um telefone, o que você disponibilizar, porque depois, na edição do programa, eu ponho como legenda. O que você disponibiliza? O meu e-mail Qual é? é meu nome, jaquesbezerra, @gmail.com, vou soletrar Jacques Bezerra, tudo junto, tudo em minúsculo. JACKS. Isso. Na Bezerra. edição eu vou escrever isso. Ótimo. @gmail.com. E meu telefone de contato, eu deixo também, Qual? tranquilo, que é o 21 97 22 66 100. Pode ter gente que não vai ver a edição do programa e vai estar ouvindo pelo rádio. Jacques Bezerra, JACKS Bezerra, @gmail.com, telefone prefixo Rio de Janeiro, 21 972266 104. 100. 100, desculpe, gente. 972266 100. Eu sempre pergunto aos meus convidados que dão e-mail, você responde e-mail, se a pessoa Lógico. te mandar, né? Responde e-mail, com Tem certeza. gente que já se queixou que eu mando e-mail e não responde. Não. Mas você é pé da 90. Quantos minutos tem Então, meu caro, o tempo... Deu agradecimento? Não, vou aproveitar esse tempo, já está correndo para Então, algo muito claro, importante. eu agradeço você e você usa esse 1 minuto agora, 20 segundos. Que corta, o computador corta. Certo. É muito importante que a família tenha uma autoanálise, né? Se o padrão de uso das telas e do videogame, da pessoa em si, também não é o padrão de toda a família. Então, como é que se espera que o jovem, a pessoa, saia do quarto, jogue menos, se o padrão comportamental... Chegar no quarto, o pai está no celular, chegar na sala e está lá no celular. Então, assim, é fundamental... Ou a mãe. Isso, é fundamental que uma mudança comportamental seja sistêmica em toda a família. Sim. E uma questão ainda muito importante é que... Vamos lá, está aqui na minha ponta da língua, passando segundos, uma questão da família, do processo comportamental da família sistêmico e que a família... Olha o tic-tac. Né? Onde é que você Interessante. atende as pessoas? Você acha que se alguém quiser ser atendido por você? Na Tijuca. Na Tijuca, num hospital, numa clínica, num Uma- consultório? consultório, num Tijuca. consultório. Então, pelo e-mail ou pelo celular, isso pode ser claramente agendado. Lógico, ou online também. Fica para o próximo programa. Que pena, a família falar da questão comportamental, Não do tem padrão. problema. Já está entrando a musiquinha. ZYU. Agradeço Muito imensamente. obrigado, Jacques. Acho que Associação eu aprendi demais com Comunitária você. Nossa Senhora Eu de espero que os ouvintes Copacabana. também tenham aprendido. 98,7. Compartilhe esse programa. Espero que tenha Que sido chega ao seu claro. coração. Eu acho que, para mim... Então, Dalmão, a parada é o seguinte, cara, a pessoa quando fica, ela internaliza dentro do computador, principalmente o mais forte de videogame, né, que acontece é quando a pessoa bota o headphone
e internaliza dentro do computador. E lá você tem um mundo virtual, né? Que é o mundo que ele vive. Na pandemia ele viveu aquele mundo e não queria voltar para esse mundo daqui real. Então quando a pessoa vive esse mundo virtual, ela geralmente tem um jogo que é o mais viciante hoje do mercado, é o jogo chamado Fortnite. Hoje esse jogo gira bilhões de dólares em conta. Você tem uma conta. É como se fosse uma vida aqui. O cara tem uma Volvo, tem uma roupa de marca Lançoran, né, Ralph Lauren, o que for. E lá nesse jogo você também, as contas valem dinheiro. Tem contas de 10 dólares e tem contas de 100 mil dólares, só para você ter uma noção. Então numa conta de 100 mil dólares o cara tem uma Ferrari dentro do jogo, tem uma arminha boa. E ele vai evoluindo naquele mundo virtual que é escalonado e não tem limite. Então, escalonamento é absurdo, vai até todos os níveis que você possa imaginar. Então, e você não consegue sair daquele ciclo vicioso. E não consegue tomar banho, comer, fazer nenhum tipo de atividade física. Você não consegue namorar, você não consegue se relacionar. Quem te tira daquilo ali, você explode e reage com violência e agressividade. Porque ele ativa a dopamina e a dopamina mexe não só com a internalização dentro do jogo, daquele mundo, que ele gosta daquele mundo, mas também com a parte financeira. Você começa a ganhar dinheiro naquele mundo, né, internalizando no jogo. Então são essas situações. Sair do quarto e apetite, com certeza. Isso aí é o basicão. Eu te falei um pouco mais rebuscado, aí, com mais informações.